Oi, galera que tá assistindo o meu canal, eu sou a Letícia Macedo e este é o meu primeiro vídeo aqui. Gente, como tá aí no título do vídeo, eu vou falar um pouco sobre a minha história. Minha história não, porque minha vida, né, minha vida é um filme. Se essa vida fosse um filme, eu dava pausa nessa cena, te olhava de cima pra baixo e batia a palma no cinema. Enfim, né, galera, brincadeiras à parte, antes de dar início, eu tenho que dar um aviso a vocês. Se inscrevam no meu canal, por favor, vamos dar aquela força, deixa seu like aqui no vídeo. E, galera, vocês não estão percebendo aqui que o fundo do vídeo ele tá um pouco sujo. Por quê? Porque desse lado aqui da parede ficava encostada a cama. E aí mancha. E o único lado que eu achei da parede pra gravar foi esse, porque o outro lado é do toy. E como eu fico sentada diretamente no chão, pode estar sujo ou algo do tipo. Eu vou estar contando. Provavelmente esse vídeo vai ter mais partes, porque se eu for contar tudo nesse vídeo aqui vai dar uns 10 minutos de vídeo, fica horrível de assistir, fica chato demais. Bom, gente, eu me chamo Letícia Macedo França e eu tenho 18 anos atualmente. Nasci no Rio de Janeiro. Meus pais... Meu pai é do Ceará, minha mãe era da Paraíba. Eu tenho 2 irmãs e tinha um irmão, ele faleceu. Isso aí eu vou contar no vídeo. Gente, a minha história, ela é um pouco complicada. Eu acho graça, dá vontade de chorar? Dá vontade de chorar. Mas rir é melhor, né? Mentira, quando eu tô de TPM eu choro. Bafocas. Enfim, eu tô com as fotos aqui na minha mão pra eu ficar olhando e lembrando das palhaçadas. Porque minha vida... Bora lá. Gente, minha mãe e meu pai se conheceram, pelas histórias que eu ouvi, foram num bar ou foi numa festa, alguma coisa assim. E aí, o meu pai saiu com a minha mãe. Na sua boca eu viro fruta, chupa que é de uva, chupa, chupa. E aí, nessa que meu pai saiu com a minha mãe engravidou na primeira noite que ela saiu com meu pai e ela ficou desesperada, né? Porque ela tinha saído da Paraíba pra trabalhar no Rio de Janeiro e aí, o primeiro cara que ela conheceu, ela engravidou e nessa ela ficou desesperada. E assim, como ela ficou desesperada, a intenção dela foi... tipo, não vou criar essa criança porque eu vim pra cá pra trabalhar. E aí, como é que eu vou criar uma criança se eu vim pra cá pra trabalhar e eu já tenho um filho, né? Porque ela tinha o meu irmão. E foi o que deu na cabeça da minha mãe. Vou abortar. E aí, como meu pai só tinha conhecido ela uma vez, ele apoiou e tal, e aquilo tudo, né? Só que aí, a minha tia, linda, maravilhosa, irmã do meu pai, ela não deixou que isso acontecesse. Ela falou, olha, você não vai fazer isso com a criança e eu vou cuidar dela, sendo que a minha mãe já tinha tomado o remédio pra me abortar. E nessa que minha mãe tinha tomado o remédio, pro remédio fazer efeito, ela tinha que ficar deitada, né? Até o remédio agir e tudo mais. Só que aí, na hora que ela tomou o remédio, alguém bateu na porta, ela se levantou e aí ela começou a sangrar. Nessa que ela começou a sangrar, ela teve sangramento. E quando foi bater a ultrassom, disseram pra minha tia que o remédio já tinha comido metade da minha cabeça, uma parte do meu ombro. Intacta, né, amores? E a minha tia falou que nem que se eu viesse aleijada, ela ia me criar, porque ela não ia deixar que fizessem isso comigo. E aí, durante toda a gestação da minha mãe, a minha tia bancou tudo, roupa, enxoval, meu nome, quem me deu foi ela. E aí, a minha tia falou que quando eu nascesse, ela ia me criar. Beleza, nasci, linda, maravilhosa, dia 23 de janeiro de 2002. Minha tia me levou pra casa dela, minha mãe foi pra casa e minha tia me levou pra casa dela. E minha tia ficou cuidando de mim, aí a minha mãe sentiu minha falta.
E ligou pra minha tia e pediu que minha tia me levasse de volta pra ela, porque ela queria ficar comigo e tudo mais. E nessa que minha tia me levou de volta pra casa da minha mãe, ela me arrumou toda, me perfumou, me banhou e tudo mais, levou pra casa da minha mãe. Nessa que eu cheguei na casa da minha mãe, minha tia disse, né, que minha mãe falou que assim que eu cheguei na casa da minha mãe, eu comecei a chorar. E aí eu só parei de chorar quando a minha mãe me levou de volta pra casa da minha tia. Gente, tá embolalada medonha, mas no final vocês vão entender. E aí, como minha mãe percebeu que eu gostava muito de estar com a minha tia, que eu parava de chorar quando eu ficava com a minha tia alugou um quarto pra minha mãe morar com meu pai, no mesmo apartamento, no mesmo prédio que minha tia morava, porque assim a gente podia ficar perto. Aí a minha tia parou de trabalhar, até hoje ela não trabalhou mais depois desse tempo, porque ela parou de trabalhar pra estar comigo e com a minha mãe, com meu pai, pra cuidar de mim. E no mais é isso, né, a minha infância, assim, de onde eu nasci até onde me contaram. Já crescida, né, linda, bela, com os meus 4 anos de idade, minha mãe, quando ela ia trabalhar, ela me levava o trabalho dela. Minha mãe era empregada doméstica no Rio de Janeiro e a gente morava na Rocinha. Quando ela ia trabalhar, tipo, finais de semana, ela me levava o trabalho dela e na semana eu ficava na creche, me arrumava, eu ia pra escola e tudo mais. E aí eu comecei a estudar, né? Fazer pré-1, pré-2, essas coisas. Essa que eu comecei a estudar foi o período que a minha mãe adoeceu. Muita gente não sabe que a minha mãe faleceu em 2008, eu tinha 6 anos de idade. E no dia que ela faleceu, tipo, eu já sabia que ela tava doente, ela tava muito doente. Era tuberculose, se eu não me engano, que ela tava. E assim, Letícia, mas naquele tempo já tinha tratamento e tudo mais. Sim, gente, tinha tratamento. Só que a minha mãe, ela tinha depressão. E ela não queria se cuidar. E como a gente não podia chegar perto, né, porque tuberculose é contagioso, não tinha como a gente ir lá dentro de casa e tirar ela de lá de dentro de casa. A última vez, gente, que eu vi a minha mãe, ela tava assim, na janela lá de casa. E meu pai me levou pra eu ver ela, porque a gente não podia chegar perto. Meu pai me levou pra ver ela, porque a gente não podia chegar perto, né? E, tipo, a janela aqui, que era um prédio, sabe? É um prédio. A nossa casa fica num prédiozinho. A janela aqui, porque a nossa casa é do 2º andar, e eu tava aqui embaixo. Dava pra ver assim. Aí ela ficou na janela, aí ela chorando, e dizendo que queria me dar um abraço, só que ela não podia, porque ela tava doente. E eu, né, 6 anos de idade, eu ia falar o quê? Não sabia o que falar. Só que teve uma noite, eu me arrisquei e fui dormir com a minha mãe. E foi a última noite que eu dormi com a minha mãe, antes dela ir ser internada. A gente foi, brincou muito, dormi lá em casa com ela. Nesse tempo só tava só uma cama de solteiro lá no quarto, porque meu pai já não tava mais dormindo lá, porque ela já tava doente. A gente brincou de casinha a noite toda, coisa que ela odiava, porque eu espalhava os lençóis no meio da casa. E aí a gente brincou de casinha e a gente dormiu juntas. A última vez que a gente dormiu juntas na cama de solteira, eu e minha mãe. Depois disso, eu fui pra casa, voltei pra casa da minha tia, porque desde pequena eu sempre fiquei na casa da minha tia. Antes que eu fui pra casa da minha tia, no dia seguinte que eu tinha visto a minha mãe, eu fui pra escola e a minha mãe ligou pra minha tia e pediu pra minha tia levar ela no médico, porque ela não tava se sentindo bem. No posto, né, na verdade. E quando minha tia chegou no posto com a minha mãe, o pessoal do posto pediu pra encaminhar ela pro hospital, porque ela já tava muito fraca, porque ela não tava se cuidando e tudo mais. Nessa que minha mãe foi pro hospital, eu tava na escola, eu comecei a chorar muito. E aí minha professora perguntou o que eu tinha. Eu falei, não, minha mãe tá doente, a última vez que eu vi ela foi ontem, a gente dormiu junto e tudo mais. Aí passou uns 3 dias, ou foi 2, o meu pai se acidentou e eles 2 ficaram internados no mesmo hospital.
Meu pai fez a cirurgia e voltou pra casa. Aí minha mãe, né, ficou internada. Ela ligou pra casa da minha tia, falou comigo, conversou comigo. Eu tinha 6 anos, eu não me esqueço, eu nunca vou me esquecer, nunca, nunca, nunca. Ela ligou, falou comigo, falou assim: olha, filha, a mamãe tá muito doente e a mamãe acha que dessa noite a mamãe não vai passar porque, como eu disse, a mamãe tá muito doente, mas eu quero que você fique com seu pai, obedeça a sua tia. Ai, gente, ela falou um bocado de coisa. Aí ela falou com todo mundo que tava na casa da minha tia, falou com a minha tia, pediu pra minha tia cuidar de mim. E que coisa que ela já fazia, né, desde quando eu tava na barriga da minha mãe. E pediu pra falar com meu pai também. Eu cheguei na escola, no dia seguinte, chorei, né, porque eu tinha falado com a minha mãe. E quando eu cheguei da escola em casa, tava todo mundo lá na sala da minha tia. E eu fiquei sem entender nada. Por que que tava todo mundo na sala da minha tia? A minha mãe, ela usava 2 cordões. Eu tinha um até, só que quebrou e eu não sei onde arruma, não sei onde ajeita. Quando eu cheguei da escola, a minha irmã tava segurando o cordão da minha mãe. Aí eu peguei, olhei assim pra minha irmã e falei assim: o que que tá acontecendo? Aí a minha irmã falou: olha, sua mãe virou uma estrelinha, e isso e aquilo. No dia seguinte foi o velório da minha mãe. Meu pai chegou. Eu tinha chegado primeiro com meu pai, na verdade. Fiquei lá com a patroa da minha mãe, umas pessoas da família e a minha tia, porque eu tinha ido com a minha tia, porque eu morava com ela. E o meu pai, eu acho que ele tinha ido resolver alguma coisa, ele chegou lá depois. Todo mundo no velório da minha mãe tentava fechar o olho dela. Ela tava de olho aberto. Quando eu vi ela, né, quando eu cheguei, todo mundo tentava fechar o olho dela e ela não fechava. Sabe quando a pessoa tá de olho aberto, você passa a mão pra fechar e ela não fecha o olho, ela não fechava. Aí chegou, todo mundo que chegava tentava fechar o olho dela, ela não fechava. Mas eu juro a vocês que quando o meu pai chegou naquela sala do cemitério São João Batista, que ele olhou pra minha mãe, que ele conversou com a minha mãe, na hora que meu pai passou a mão na vista da minha mãe, ela fechou o olho. E ali, eu acho que foi naquela hora que todo mundo se emocionou, porque ela só fechou o olho realmente depois que meu pai passou a mão na vista dela. Outra coisa que aconteceu comigo, assim, marcante na minha vida foi o falecimento do meu irmão por parte de mãe. Que foi no dia do meu aniversário de 15 anos, eu recebi a notícia que meu irmão tinha morrido. Só que eu não sei se foi no mesmo dia, entendeu? Mas só me contaram no dia do meu aniversário de 15 anos. Acho que foi porque eu perguntei sobre ele e me contaram. Essa foi a primeira parte desse vídeo, pra não ficar um vídeo tão grande. É o início do início da história da minha vida. Tô dizendo, minha vida é um filme. Se você tiver gostado desse vídeo, você se inscreve no canal, dá like, eu vou trazer a parte 2, vou planejar tudo direitinho, porque, gente, é muita coisa pra contar. Esse foi só o início do início da minha história. E é coisas que eu acho que eu nem tinha contado pra ninguém, porque eu conto tudo no meu Instagram. Então, se você gostou e quiser a parte 2, você dá like nesse vídeo, compartilha ele nos seus stories, onde for, status do WhatsApp, compartilha. E eu vou trazer a parte 2 da minha vida pra vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima. Baby, get you and me. It's time to boss up. Fix your credit, girl, get at it, get your bag up. Hit that gym and get back.